Olá, esse é o vídeo 10 da série sobre positivismo lógico. Falaremos sobre o problema da indução, um problema proposto pelo David Hume que os positivistas tentaram atacar usando a sua análise da linguagem. Vamos lá? Antes de falarmos diretamente sobre o problema da indução, vamos entender onde esse problema se encontra na análise feita pelos membros do Círculo de Viena. O primeiro dos contextos é o contexto da demarcação, ou seja, entender quais são as sentenças que de fato falam sobre o mundo. E para isso eles propunham uma ideia de análise lógica dos significados das sentenças que supostamente falam sobre o mundo. Isso é o que ficou conhecido na filosofia como a virada linguística. O contexto da descoberta, ou seja, como que nós chegamos a ideias inovadoras sobre a representação do mundo, para eles não era uma tarefa filosófica, mas sim uma tarefa da psicologia, é uma tarefa empírica que deve ser carregada pelos psicólogos. Por fim, nós temos o contexto da justificação. Esse é o contexto de entender quais são os nossos métodos ou os métodos possíveis para determinar se algo que fala sobre o mundo é ou não verdadeiro, ou é provavelmente verdadeiro, provavelmente falso. E é essa tarefa que nós começaremos a fazer a partir de agora. A primeira formulação conhecida do problema da indução foi feita pelo David Hume no Tratado sobre a Natureza Humana de 1739. A ideia da indução é de concluirmos que, a partir da observação de que uma certa propriedade vale para uma sequência de objetos, nós concluirmos que a propriedade vale para todos os objetos. Esse é o caso, por exemplo, de quando temos que um cisne é branco, 2 cisnes são brancos, 1000 cisnes são brancos, e nós fazemos a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Observe que nós fomos além da experiência nessa conclusão, porque nós estamos falando de cisnes que nós não vimos e cisnes que ainda nem existem, né? Nós estamos falando também sobre o futuro, em algum sentido. Note que, quando nós falávamos sobre o critério de verificação, a relação era oposta, ou seja, nós tínhamos a frase todo cisne é branco e nós concluímos que nós podemos prever que o próximo cisne que vermos vai ser de fato branco. Observe que isso é uma forma de concluir que a sentença todo cisne é branco é significativa, ela de fato fala sobre o mundo. Porém, isso ainda não nos dá um critério de justificar como que essa sentença pode ser determinada como verdadeira. E a indução teria esse papel de ir além da experiência, concluindo algo potencialmente significativo. Vamos agora entender como que o Hume vai propor o seu problema. De fato, quando nós observamos uma sequência de coisas com a propriedade P, não somos capazes de concluir logicamente que a propriedade P vale para todas as coisas. Digamos que essa última frase é a frase φ. Qual seria a intuição do cientista a respeito da indução? A ideia é que, conforme vamos observando mais e mais objetos com uma certa propriedade, a nossa confiança a respeito da verdade da frase φ vai aumentando. À medida que vemos mais e mais cisnes brancos, temos mais confiança na sentença que diz todos os cisnes são brancos. Se não vemos nada, temos uma certa confiança. Se vemos um, temos um pouco mais, e assim por diante. Quando vemos 1000, temos ainda mais confiança de que, por exemplo, todos os cisnes são brancos. A ideia do Hume é questionar como que podemos justificar esse aumento da confiança. Será que podemos justificar mesmo esse aumento da confiança? Para justificar esse aumento da confiança, Hume diz que nós precisamos ter por trás um princípio de uniformidade, ou seja, ter a expectativa de que o futuro será similar ao passado ou de que existe uma certa ordem no universo. A ideia, então, seria dizer que agora que nós temos que vale o princípio da uniformidade, então a observação repetida de uma certa propriedade nos permite dizer que
há uma maior confiança na verdade da sentença que diz para todo x, P de x, ou todas as coisas têm a propriedade P. Uma pergunta interessante que vamos investigar mais à frente aqui nesse vídeo é se esse princípio da uniformidade é verificável. Isso é uma pergunta muito interessante e que vai trazer um desafio muito importante nas discussões do Círculo de Viena e, de modo mais amplo, nos empiristas lógicos. A ideia é que definir precisamente o princípio da uniformidade depende de entender exatamente o que significa ter expectativas de uniformidade. E, em relação a isso, nós vamos investigar o paradoxo de Goodman ou o enigma da indução. Isso vai ser muito importante mais à frente aqui nesse vídeo. Ainda que formulado de modo impreciso, será que devemos ou podemos aceitar o princípio da uniformidade? O princípio da uniformidade, independente de como seja especificado, é universal. Ele fala sobre todas as coisas. Então, de modo intuitivo, poderíamos falar o princípio da uniformidade do seguinte modo: para toda propriedade P, se P vale para todas as coisas observadas, então o que P valerá para a próxima coisa observada é a alternativa mais provável. A ideia do Hume é investigar duas possibilidades na justificação do princípio da uniformidade. Veja, nós vamos fazer aqui a análise do que ficou conhecido como garfo de Hume, mas vamos usar o linguajar dos positivistas do Círculo de Viena. A ideia é a seguinte: ou vamos justificar o princípio da uniformidade porque ele é analítico, ou seja, uma consequência das definições, ou o princípio da uniformidade deve ser justificado pela experiência. Vejamos agora como que podemos analisar cada um desses casos. Para observar que o princípio da uniformidade não é analítico, basta perceber que é possível conceber um mundo no qual as nossas expectativas de uniformidade são constantemente frustradas. Então, o princípio da uniformidade não pode ser justificado como analítico. O princípio da uniformidade, será que ele pode ser justificado pela experiência? Bom, observe que para fazer isso, o que deveríamos fazer é observar que o uso desse princípio em inferências foi correto na maior parte dos casos, logo, a maior parte das inferências que usam o princípio da uniformidade são corretos. O que o Hume vai perceber é que esse processo de justificação não pode funcionar. E a ideia para isso é considerar um princípio novo, o princípio da contra-uniformidade. Ele vai dizer o seguinte: se a maior parte dos x observados são y, então não é o caso que a maior parte dos x são y, ou seja, um princípio contrário, oposto ao da uniformidade. Qual que é a ideia por trás desse princípio da uniformidade? Seria aquele pensamento do jogador de loteria, que observa que o número 43 apareceu diversas vezes e, portanto, ele não vai aparecer novamente. Essa expectativa contrária de que quando algo se repete é porque logo estamos chegando cada vez mais próximo dele não se repetir. Veja que o processo de justificação da verdade da contra-uniformidade funcionaria exatamente do mesmo modo. O uso da contra-uniformidade em inferências foi incorreto na maior parte das coisas, na maior parte dos casos. Logo, pelo princípio da contra-uniformidade, a maior parte do uso do princípio da uniformidade são de fato corretos. Então, o que a gente vai observar aqui é que a mesma realidade, os mesmos fatos, justificariam tanto o princípio da uniformidade quanto o princípio da contra-uniformidade. E como a realidade não pode justificar princípios opostos, então essa justificativa não pode de fato funcionar. Vejamos agora algumas respostas que eram consideradas nas discussões do Círculo de Viena para o problema da indução. A primeira das possibilidades é abandonar o método de indução. Nesse caso, nós corroboraríamos as teorias ao invés de confirmá-las. Essa era a ideia do Karl Popper, que era um membro indireto do Círculo de Viena. Ele não participava das reuniões, mas estava em constante
debate com os membros do Círculo de Viena. Nós vamos entrar em mais detalhes a respeito das críticas do Popper às ideias do Círculo de Viena, mas por enquanto deixemos isso de lado. Qual que é a ideia da corroboração ao invés da confirmação? A ideia é de dizer que, ao vermos vários cisnes brancos, nós não temos maior confiança de que a sentença todos os cisnes são brancos é verdadeira. Nós apenas não temos motivo para achar que ela é falsa. Qual que é o problema dessa ideia? Primeiro, que de fato nós não fazemos isso. Nós usamos esse critério para fazer conclusões nas ciências, principalmente ciências como biologia ou medicina. Nós, ao observarmos fenômenos várias vezes, nós esperamos que isso vai voltar a acontecer de algum modo. Mas mais grave do que isso é um problema filosófico. A ideia é que como que poderíamos escolher entre teorias corroboradas ao invés de teorias não testadas? Qual que é a ideia por trás disso? Quando nós temos, por exemplo, que uma teoria se provou falsa, nós não temos apenas um modo de propor uma nova teoria que é compatível com aquilo que observamos. Nós, às vezes temos mais de um. Mas nós temos a predileção por certas teorias ao invés de outras. E quando elas são corroboradas consistentemente, nós, de algum modo, esperamos que elas sejam melhores do que as outras. O que faz com que teorias que são ou que foram que se tentou falsear ela várias vezes e ela sobreviveu, como que nós poderíamos justificar que essa teoria deve ser escolhida ao invés de teorias mais radicais que não foram testadas? Um outro modo de responder ao problema da indução é dizer que o princípio da indução pode ser justificado estatisticamente. A ideia é se basear no que é conhecido como a lei dos grandes números. À medida que vamos tomando números cada vez maiores, vamos encontrando certos padrões estatísticos que justificam nós fazermos a extensão dos resultados obtidos para os casos não examinados. Por exemplo, numa pesquisa eleitoral, nós fazemos uma seleção de uma amostra da população e nós inferimos qual é o resultado esperado para a população como um todo. À medida que vamos ampliando a nossa amostra, nós temos cada vez mais confiança no resultado da eleição. E isso pode ser demonstrado matematicamente. Só que o problema importante a respeito dessa justificação estatística é que existe um princípio fundamental que garante essa possibilidade de inferência, que é a suposição de que nossa amostra é verdadeiramente aleatória. E isso não é fácil de justificar, é tão difícil de justificar quanto o próprio princípio da indução. E nós temos aqui, por exemplo, um caso bem paradigmático, que seria o de, digamos que estamos buscando leis para falar sobre as moléculas de água. Observe que o modo como selecionamos as nossas amostras pode ser aleatório em vários sentidos, mas ele não vai ser aleatório no tempo da seleção dessas amostras. Eu selecionei em um certo período. Digamos que a água ela muda de propriedade ao longo do tempo. Então, nossa seleção das amostras de águas ela vai ser não aleatória com relação ao período da realidade em que ela foi feita. E então nós, para dizermos que a seleção dessas partículas de água são de fato aleatórias, nós teríamos que usar o princípio da uniformidade ao longo do tempo, por exemplo. Uma terceira forma de responder ao problema da indução é analisar a necessidade de fazer mesmo essa justificação. Observe que nós usamos o processo dedutivo para justificar a própria dedução e nós não vemos isso particularmente como problemático. Então, será que nós não podemos simplesmente dizer que a indução é um primitivo, é algo primitivo da racionalidade? Ou seja, é algo que simplesmente está na raiz do pensamento racional? Bom, um dos problemas a respeito disso
é de que existem claramente certas situações em que isso não é precisamente racional. Por exemplo, se galinhas que estão no galinheiro são alimentadas todas as vezes por um certo humano, será que é racional ela esperar que isso vai acontecer novamente no próximo dia ou sempre vai acontecer? Não, em algum dia o humano vai cortar o seu pescoço. Então não seria exatamente racional fazer essa expectativa de que sempre esse humano vai apenas alimentar a galinha. Então, tomar como um primitivo é um problema por si mesmo, né? Nós estamos abandonando a possibilidade de justificação, mas mesmo assim, nós poderíamos pensar certas situações em que a expectativa indutiva não é racional, ou seja, ela não pode ser tão uniforme, tão universal a ponto de ser simplesmente um princípio da racionalidade. Uma quarta forma de responder ao problema da indução é admitir que o princípio da uniformidade pode ser falso, mas se existe uma resposta para o problema, então o princípio da uniformidade, a indução, vai te levar à resposta desejada. Ou seja, se existe um padrão na realidade, então, paulatinamente, ao usar indução nos seus procedimentos, você vai chegar cada vez mais próximo de uma resposta. E se não existe uma resposta, então nenhum método vai te levar para a resposta. A ideia é, se a realidade não tem uniformidade, então nenhum método vai te ajudar a chegar mais perto de uma resposta. Ou seja, independente de a indução ser ou não válida, ela parece ser um método especial, um método que vai te levar paulatinamente em direção às respostas e, caso não existam as respostas, nenhum outro método vai funcionar. Então, eu tenho uma justificação racional para admitir a indução, mesmo que eu não tenha uma justificativa para dizer que ela é verdadeira. Mas um dos problemas apontados, que não vamos entrar em detalhes aqui, é o fato de que talvez esse não seja o melhor ou o único método que satisfaz essas duas possibilidades. Mas vamos deixar isso para depois, porque esse é apenas um detalhe a respeito desse tipo de desenvolvimento. Esses métodos seriam muito parecidos com a indução, mas com algumas condições especiais. De fato, as respostas 2, 3 e 4 são boas respostas consideradas pelos membros do Círculo de Viena. E eles não esperavam resolver definitivamente o problema, mas sim avançar numa solução. Um problema mais grave que eles vão enfrentar é aquilo que ficou conhecido como paradoxo de Goodman. A ideia é perceber que nós temos propriedades demais e obter uniformidade, esperar uniformidade a respeito de todas as propriedades pode ser algo difícil de até mesmo definir. Vamos considerar um exemplo paradigmático do Goodman. A ideia é a seguinte: considere a propriedade Verzul. Ela vai ser definida do seguinte modo: uma coisa é Verzul se ela é verde até 2024 e ela é azul se depois de 2024. Será que podemos aplicar o princípio da indução ao lidar com a propriedade de Verzul? Bom, observe que as evidências para concluirmos que esmeraldas são verdes, ou seja, vimos diversas esmeraldas e, portanto, concluímos que todas elas são verdes, elas são igualmente evidências para esmeraldas são verzuis. E qual que é o problema disso? Como que nós podemos decidir que uma das evidências é melhor do que a outra? Observe que nós estamos aqui em 2024 e todas as evidências que confirmam que esmeraldas são verdes são evidências para esmeraldas são verzuis. Você pode estar se perguntando se verzul é uma propriedade legítima de ser usada em um processo indutivo. Talvez verde seja especial em algum sentido que verzul não é. Mas o problema aqui é que nós estaríamos impondo a escolha da linguagem a nossas observações sobre o mundo.
Ou seja, nós não faríamos um tratamento da linguagem como algo simplesmente definicional. Nós precisaríamos, para falar sobre a linguagem científica, do próprio mundo. E isso seria um problema, porque nós queríamos que a análise das proposições científicas fosse simplesmente analítica, e ela não vai ser. Ela vai ser uma mistura entre escolhas analíticas e propriedades do mundo. E mais grave ainda, nós temos a seguinte pergunta: algumas propriedades são reais, enquanto outras não são informadas por uma distinção mesma na natureza das coisas? Veja que isso está caminhando em direção à metafísica que os membros do Círculo de Viena queriam evitar. Nós, ao postular a nossa linguagem científica, estaríamos preocupados com a natureza última da realidade antes de observar o mundo. Observe que, mesmo que tivéssemos uma boa resposta para por que certas propriedades são mais fundamentais do que outras, é importante observar que no linguajar científico aparecem certos conceitos que não estão ligados diretamente a uma propriedade fundamental das coisas. Por exemplo, carnívoro não é um... Existem animais que são carnívoros e que são fundamentalmente mais parecidos com outros do que com outros carnívoros, né? Por exemplo, eu penso um leão, ele é muito mais próximo de um coelho do que um leão é próximo de um jacaré. E mesmo assim, mesmo que não tenha uma natureza fundamental que conecta o jacaré com o leão, parece ser um conceito científico muito relevante e sobre o qual nós fazemos certas induções. Então, o problema dessa linguagem científica para a própria definição do que significa essa uniformidade esperada na realidade é um problema muito sério. Por isso, nós devemos fazer a seguinte pergunta: a natureza tem a obrigação de se alinhar aos nossos modos de falar sobre o mundo? Até que ponto os nossos julgamentos de simplicidade e naturalidade são informados por nossa história evolutiva e social? E quanto desses julgamentos são informados por como a natureza de fato é? Observe que isso provocou uma mudança muito importante na trajetória da investigação filosófica a partir desse momento. Surgiu, por conta desse tipo de discussão, uma investigação sobre os tipos naturais, seriam esses tipos fundamentais, e como que nós podemos lidar com esses tipos naturais e como podemos caracterizar o que é e o que não é um tipo natural. Outra coisa que é importante a respeito disso é tentar pensar em um certo tipo de princípio da tolerância, onde nós admitimos que a nossa linguagem para falar sobre o mundo ela não é definitiva e que, à medida que vamos investigando, pode ser que nossa teoria tenha propriedades como Verzul e nós precisamos explorar novas possibilidades de linguagem à medida que vamos avançando com o processo de investigação científica. No próximo vídeo falaremos sobre questões da causalidade. Será que os membros do Círculo de Viena e, de modo mais geral, do empirismo lógico vão conseguir fazer uma reconstrução lógica do conceito de causalidade? A ideia vai ser de, ao invés de recorrer à noção metafísica de causalidade, tentar formular uma noção de causalidade ligada ao conceito de explicação científica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.